Você precisa de Jesus e não sabe. Ai, Amanda, mas eu não quero saber de igreja. Tá bom, eu entendo completamente. Mas eu não tô falando disso. Não é sobre isso. Eu tô falando de uma pessoa. Não tô falando de uma congregação. Eu tô falando de uma pessoa que se dispôs a largar o trono e vir na terra, pagar a tua conta e a minha. Uma pessoa que morreu na cruz e sofreu todo tipo de tristeza, acusação e sofrimento e retaliação que você possa imaginar. Então, independente do que você está sentindo e você pensa assim, ninguém sabe a dor que eu sinto, tem uma pessoa que sabe. Eu posso não saber, mas Jesus sabe, porque ele sofreu tudo, tudo. E ele não precisava. Você já parou para pensar que Jesus não precisava ter vindo? Antes de nós merecermos alguma coisa, porque a gente só pecava aqui na terra, ele decidiu sair do trono dele, vir aqui, se entregar. Por quê? Para pagar uma dívida de pecado. A palavra do pecado é a morte, é a separação da presença de Deus. Se precisa de Jesus vir na terra, se entregar, pagar o sangue dele, que o sangue é a moeda de troca no mundo espiritual, tinha que alguém santo, sem pecado, viesse pagar a conta. E ele falou, eu vou, porque eu amo tudo que eu criei. E eu quero reconciliar. Só que Deus não muda a lei dele, então ele precisava desse sacrifício. Então ele veio, sofreu, pagou a conta. Por amor, simples. Não tinha nenhuma outra intenção, só amor. E agora, você precisa entender o sacrifício da cruz. Ele não precisava. E ele fez primeiro. Sabe um exemplo eu vou te dar agora. Sabe aquela pessoa que ela foi muito injusta com você. Ela te fez muitas coisas que você pensa na pessoa que mais te ofendeu, que mais armou pra você, a pessoa que mais, assim, meu Deus, que você não quer nem ver. E aí você decide se sacrificar por ela, e entregar sua vida por ela. Você faria isso? Você tem coragem de ir lá e pedir perdão? Pagar a conta, mesmo que ela não mereça? Por obediência? Foi o que Jesus fez. Ele obedeceu o Pai. E lá no Getsemane, quando ele chorou gotas de sangue, naquela noite que ele foi preso, ele orou e pediu para o Pai dele: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Ele não estava afim. Quem que estava afim, gente? Quem que tem carne, que sente a dor, estaria disposto a apanhar? Quando ele era chicoteado, saía pedaços da pele dele. Ele teve que carregar a própria cruz, depois de ser surrado. No final do chicote tinha pedaços de ossos. Não era uma surrinha, não era um empurrãozinho. Gente, nós estamos falando de uma surra, com pedaços de ossos no final de um chicote. Nós estamos falando de uma coroa de espinhos. Nós estamos falando de bullying, de xingamento, de todo tipo de afronta que você possa imaginar. Mas ele decidiu por amor. E você tá com dó de entregar os teus amigos que são do mundo? Você tá com dó de entregar as tuas cervejas, as tuas noitadas, que depois você acorda com ressaca e fica com vazio? Tem certeza que vale a pena? Não, gente. A felicidade aqui na Terra, sem Jesus, é momentânea, é passageira e não vale a pena. Eu me converti há uns 9 anos. E eu vou te falar que a minha vida antiga não é melhor. Não era melhor. Não era melhor. Saber que eu tenho um pai que me adotou de novo, que tem um irmão que pagou a conta por mim, que esse irmão era Deus, e que ele subiu, ele renasceu, ele reviveu, ele pegou a chave da morte, pagou o preço. E ele te oferece. Ele não te obriga. Ele não te obriga. E eu não tô aqui para te obrigar. Só que eu tô aqui para te dizer e te ajudar a entender, a ter acesso à palavra. Esse é o meu objetivo. Que se você tem preguiça de ler a Bíblia, você tem vontade, você até tem uma fé, mas você tá sem esse start de ir pro novo, eu tô aqui para te ajudar. E esse canal, Cristo em Mim, é para isso. É o Cristo que tem em mim, tentando acessar a tua vida. E que o Espírito Santo te convença a você ir buscar, porque você tem que dar o teu passo de fé, porque a chave da salvação é pela fé. Não tem como te convencer. Eu só tenho como te mostrar e te convidar
E aí você tem que fazer o... Ok, eu aceito. O banquete está na mesa. O banquete está pronto. A conta está paga. Mas se você não entrar neste lugar e falar, eu entro aqui, então eu entendi, eu aceito o pagamento dessa dívida. Eu quero provar dessa água que todo mundo fala que é uma fonte de água viva, que nunca mais vai ter sede. Esse vazio espiritual é a sede que a Bíblia fala. E quando você toma da fonte da água da vida, você nunca mais vai ter sede. Isso é maravilhoso. Como que alguém não pode querer os planos de salvação, gente? Pensa nisso. Eu vou ler aqui um trechinho. Colossenses 1, versículo 21. Antes vocês estavam separados de Deus. E, na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. A cruz veio para pagar a conta diante de Deus. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé e sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Não tenha vergonha de se converter. Não tenha vergonha de buscar Jesus. Você não vai se humilhar de uma forma que você vai perder o teu status. Até porque o teu status aqui não vale nada. É só pra você mesmo. Ninguém tá nem aí pra ti. Essa é a verdade. A gente acha que tá abafando. Provando pra quem, né? Provando o quê pra quem? Você só precisa estar limpo diante de Deus. Porque o resto, ninguém vai lembrar de você quando você morrer. Vão lembrar dos teus bens. Qual o legado que você vai deixar? Que você era um homem sem fé, uma mulher sem fé, que vivia a vida louca aqui na Terra? E não entendeu nada sobre essa vida aqui? Vamos parar de brincar? Porque essa vida aqui vai ter um fim? E esse é o grande problema, porque a gente esquece que a gente não tem domínio sobre essa vida. Eu posso acordar hoje e amanhã não acordar mais. E não tem como você saber. Se o ar que entra nos teus pulmões, se o teu coração que bate desde o dia que você nasceu, ele não parou de bater, isso não é controle teu. Peraí que eu vou fazer assim, ó. Aí meu coração não vai bater. Não consigo. Eu vou parar de respirar. Não dá. A vida não é sua. Deus te deu essa vida. Você é um espírito que tem uma alma e veio habitar num corpo. Por isso você tem aquele vazio. O que eu tenho que fazer nessa terra? Qual é o meu propósito? Por que eu nasci? Você nasceu para glorificar o nome de Deus aqui na terra, em tudo que você fizer. Acontece que você nasceu, perdeu sua mala do propósito. Por causa do pecado. Mas aí Jesus veio e pagou a conta. E se você aceita Jesus, você encontra o ticket para você ir lá e achar a tua mala que tá perdida no aeroporto da vida. É mais ou menos isso. Se você já voou de avião, você sabe que quando você sai do avião, você tem que ir lá embaixo pegar a tua mala. Nós nascemos sem a mala. Pronto, resumi o evangelho para você. Você nasceu sem a mala. Você nasce procurando pertencer a lugares, a pessoas. Nós temos que viver em bando. E eu vivo como se eu fosse eterna nessa terra. Nós temos que viver como ovelhas num rebanho. Jesus até fala que ele é o bom pastor. E ele é o único pastor. E as ovelhas que aceitam Jesus reconhecem a voz dele. E não escutam mais a voz de outros pastores. Então ele fala, eu sou o bom pastor. Nos próximos vídeos eu vou fazer trechos da leitura da palavra de Deus, para que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Se você não ouvir, a tua fé não vai ser alimentada. E adivinha por que a gente tem tantas distrações hoje? E eu digo por mim. Se eu ficar rolando feed no Instagram, eu não vou ouvir a palavra. Então, que você tente mudar pelo menos o hábito de... Se você não quer ler agora no início a palavra, eu tô aqui para ler alguns versículos para ti todo dia, mas a minha dica é pega o aplicativo da Bíblia e coloca a Bíblia falada. No YouTube também tem vários livros. E escuta a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. E uma coisa que eu aprendi maravilhosa com a pastora Tânia Tereza, maravilhosa de Deus, apóstola de Cristo aqui na Terra, é que a fé vem pelo ouvir. Não está escrito, a fé vem pelo ler. Então, leia
em voz alta. Faz toda a diferença. Inclusive, porque a palavra tem poder, o mundo foi feito pela palavra, né? Tá falando lá em João que... Vou ler. A palavra tornou-se carne. No Evangelho de João, capítulo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por que ele foi tão redundante? Jesus é a palavra. Se você lê, você vai ouvir Jesus. Você vai alimentar teu espírito que precisa ser alimentado. Assim como o seu corpo precisa ser alimentado. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Ele morreu, passou 3 dias. A Bíblia diz que ele foi no inferno, pegou a chave da morte e ressuscitou. Subiu. Ficou 40 dias aqui, né, dando uma coordenada, e subiu, com testemunhas, 500 pelo menos. Provado. Não é fake. Não é fake news. Não é assim... Ai, os habitolados acreditam. Não, ele é verdadeiro. Vai lá assistir o filme. Eu falei do filme no outro vídeo. Vou botar aqui na descrição de novo. Não sei se eu botei, mas eu vou pôr. Em Defesa de Cristo. Esse filme todo mundo deveria ver para entender e enraizar a tua fé que ele está vivo. Ele não existe corpo de Cristo aqui. Aquele que fica na cruz com a cara de triste, derrotado, foi só um momento. 3 dias. Um dia na cruz, mais ali embaixo, no túmulo, depois acabou, não tem mais, só ficou lençol. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Ele estava chegando ao mundo, a verdadeira luz que iluminava todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Ele escolheu o povo de Israel, que era a tribo mais improvável de vencer naquela época. Era a menor, era o pior lugar que você possa pensar dentro daqueles povos. Israel era improvável, e ele escolheu aquele povo para provar que se o povo confiar nele, ele ia fazer daquele povo a maior nação. Só que os judeus não aceitaram Jesus. Se você vai lá em Israel, eu nunca fui, mas em nome de Jesus eu irei. Os judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Então, por isso que ele fala aqui. Ele veio para o seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que receberam, eu, você e todo mundo que aceitou Jesus, os cristãos, que quer dizer pequenos cristos, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós nascemos criaturas. Nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama, João Batista, né, o primo de Jesus, que ficou batizando todo mundo até que Jesus se manifestasse como o Messias com 33. Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Até aqui tá bom por hoje. Já consegui, será, ativar um pouquinho a sua fé? Agora é com você. Peça para o Espírito Santo te convencer. Pega a sua Bíblia, tenta ler. Entrega a tua vida para Jesus. Reconhece Ele como teu Salvador.
Como que eu faço isso, Amanda? É simples. Seja sincero na sua oração. Feche teus olhos e fala: Deus, eu aceito o plano de salvação. Você pode repetir essa oração que eu estou fazendo agora. Você fala assim: Senhor, eu quero te conhecer. E a Bíblia diz que para isso a gente tem que confessar que Jesus é o seu filho. Então eu reconheço que Jesus é o teu filho. Eu reconheço que a morte na cruz foi para minha salvação. Eu reconheço que ele veio para pagar os meus pecados. Me arrependo do pecado, de tudo que eu cometi. Me perdoa. Escreve o meu nome no livro da vida. E eu peço que o seu Espírito Santo venha habitar em mim. Eu quero que eu seja a morada do Espírito Santo. Eu quero tomar dessa água, da fonte da vida, que todo mundo fala que quem tem Cristo fica bem. Eu quero esse Jesus. Se revela a mim. Em nome de Jesus, amém. É isso. E aí você vai ser transportado para o reino da luz. O Espírito Santo vai habitar em você. Você já começa a se sentir completo. E aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Você vai buscar ler, buscar aprender mais desse reino que te comprou. Você foi comprado. E é um amor tão grande. Eu não consigo te explicar, porque é só o Espírito. Mas que Deus te abençoe, que você consiga ser tocado. E tudo que eu falei aqui, se só entrar na tua mente que você precisa aceitar Jesus, e daí para frente é com você e com o Espírito Santo, você buscando caminhar uma milha, mais uma milha, de fé em fé e de glória em glória. Deus vai se manifestando para você com pequenas coisas e você vai testificando a sua fé. E cada momento que você tem com Deus, que você sabe que foi Ele, você vai ganhando confiança, ganhando intimidade. Por isso eu estou voltando na tecla, escuta a palavra de Deus. Volta aqui nos outros vídeos que eu vou começar a gravar essa série de ler a palavra. Se você tem problemas com leitura da palavra sozinho, essa caminhada, esse começo da caminhada é muito importante, que você tenha pessoas que te ajudem. Vá buscar um amigo crente que você conhece. Entra numa igreja, por isso que tem igreja, porque a gente é família. E você, se você nunca teve essa experiência de entrar numa igreja, que a palavra é a base, né? Hoje tem umas igrejas aí que, meu Deus, não dá. Que uma igreja correta, que tenha temor da palavra de Deus. Você vai ser muito bem tratado. Você vai ser muito bem acolhido e amado, porque a gente entende que nós temos um Pai, nós todos somos irmãos e a gente tem que estar em comunhão. E é por isso que um soldado numa guerra sozinho é igual ele lutar com canivete. Agora, quando você tem uma tropa, tem uma família por você, você nunca vai se sentir sozinho. Primeiro que você tem o Espírito Santo, depois que você tem um monte de irmãos. E quando você está fraco na fé, alguém vem e ora contigo, não vai te dar uma palavra de derrota, vai sempre te botar para cima. Claro que tem pessoas, né, na igreja que estão em processo, então vai ter muito erro. Só que você tem que parar com essa história de olhar para a igreja como se todos ali fossem Jesus. Não existe isso. O perfeito está lá em cima e vai voltar para buscar a igreja. E ali nós estamos aprendendo a perdoar, ter paciência, ser resiliente e aprender a ter uma vida santa, correta, diante de Deus. Amém? Um beijo, fica com Deus. Qualquer coisa, pergunta aí no comentário, manda aí para mim que a gente vai conversando e que eu possa te ajudar nessa nova caminhada.